e pode falar conosco. Vamos aguardar um pouquinho. Doutor Rubim, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço mais esta oportunidade de estarmos juntos. Que bom. Eu aqui fico rememorando a primeira vez que estive aí com meu colega, amigo, o doutor Alain, que não mais o vi, mas eu tive a grata oportunidade de conhecer o nosso irmão George, que eu soube depois, posteriormente, que tinha desencarnado. Então, é uma alegria, uma satisfação imensa de estarmos aqui comungando a mesma ideia em momentos tão delicados, mas também tão justos e necessários. E aqui estou para começar a expor essa apresentação que é extremamente pertinente ao que estamos passando. A palavra é minha? Então vamos lá. Queridos irmãos, trouxe hoje um tema. Este tema, os flagelos destruidores na regeneração da humanidade, tem tudo a ver com este momento crítico, delicado, complexo e sofrido. E aqui trouxe, através de pesquisas, a razão primordial, fundamental, a raiz desses flagelos destruidores. Estava aqui atento ao que a nossa irmã estava a dizer, das nossas emanações psíquicas, mentais, sendo o pensamento matéria, uma matéria sutil, quintessenciada, mais matéria, que se reflete no envoltório perispirítico e, consequentemente, forma ou colore a nossa aura psíquica. Se tivermos em mente a importância de observarmos, ficarmos muito atentos ao que estamos a pensar e a sentir, nós teríamos uma vigilância, pois afinal, esta matéria mental se reflete no Terra. É a nossa atmosfera psíquica. E como a nossa matéria mental ainda é de imperfeições, a nossa matéria mental ainda necessita de luz, ainda estamos mergulhados em sombras, é uma matéria mental muito densa, muito próxima ao nosso magnetismo animal, havendo uma atração mútua, uma aproximação muito grande dessa matéria mental com a nossa organização física, aonde encontra no cérebro a sua porta de entrada. O nosso amado Allan Kardec pergunta à espiritualidade se é lei da natureza destruição, pois estamos passando momentos de destruição. Esta pandemia vem retirando do nosso orbe inúmeras almas. E, quiçá, isso possa ficar por aí. Mas sabemos de antemão que alguns irmãos ainda partirão. É o momento da regeneração planetária, é o momento da seleção natural e outros momentos virão. Não podemos esquecer sobre isso. Mas nós, espíritas, que estamos aqui, estatuídos nesta missão, a missão dos espíritas, temos que fazer o nosso papel no sentido de pregarmos e exemplificarmos o bem, para tentarmos, de alguma forma, dissipar essas névoas, esses bacilos psíquicos mentais, os vibriões, as bactérias, os vírus fluídicos, pois estamos aí
neste processo virótico altamente devastador. Então, Allan Kardec pergunta se é da natureza essa lei, a lei de destruição. E a espiritualidade foi muito clara ao nos responder. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Quando falamos de regeneração da humanidade, aí está. Porque a espiritualidade, já lá no século XIX, nos aponta o planeta de regeneração. Então, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que é preciso destruir? A organização física, material, através dos cataclismos, ou, em verdade, aliado a isso, a destruição desse nosso mundo amoral, para a reconstrução de um novo edifício que dará a todos nós um vislumbre doce, magnífico, reparador e tranquilizador. E a espiritualidade termina dizendo, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Portanto, a palavra-chave, a transformação. Primordialmente, a transformação moral. Vencermos nossas mazelas, nossas sombras, nossos complexos, como dizia Jung, esse eminente psiquiatra, aluno de Freud, nossos complexos. Derruir esse edifício carcomido, velho, obsoleto, para a construção de uma nova plataforma, uma plataforma espiritual. E se formos a Jesus, na Bíblia, tradução ecumênica, Jesus já apontava, já anunciava tudo isto. Que a doutrina espírita veio alavancar e nós estamos a vivenciar. Lembremos o que está em Lucas, capítulo 21, versículo 6. Jesus nos dizia e nos diz, porque a sua voz espiritual estará sempre presente em nossa acústica. Jesus, então, afirmava, asseverava, do que contemplais, dias virão em que não restará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Ou seja, essas pedras, carcomidas, para que coloquemos novos tijolos, os tijolos morais, restauradores. E nós aqui estamos neste afã, muitos até sem saber o que fazer. Que façamos a nossa parte, já sendo exemplos, pois as palavras convencem, os exemplos arrastam. Então Jesus afirma no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 11, nação se erguerá contra nação. As guerras, reino contra reino, haverá grandes terremotos, os cataclismos, os vendavais, os temporais, as inundações. E diz o Mestre Jesus, em diversos lugares, pestes e fomes. Olha como Jesus está atualizado. Estamos vivendo um momento pestífero, pois esta pandemia é pestífera. Fome, desigualdades sociais terríveis. Então, esta pandemia veio para tentar neutralizar tudo isto, para que possamos entender o amor do Cristo, para que possamos entender a sua mensagem.
e não essa desigualdade terrível, cruel, massacrante. Olha que Jesus fala terminando. Mas são atraídos pela lei de atração, pelas nossas emanações mentais, e que geram, pela baixa densidade, pelo baixo teor, o que chamamos de vírus fluídicos. Está aí o móvel do nosso estudo, quando estamos diante dessa pandemia virótica. Poderíamos falar de bacilos psíquicos, vibriões, bactérias mentais. Nós estamos falando hoje de vírus fluídicos. E no Apocalipse de João, capítulo 21, versículo 1, nosso querido apóstolo João Evangelista nos diz: os novos céus e a nova terra. Diz ele: vi então um céu novo e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existe. Companheiros, isto é de um significado profundo. Quando falamos do primeiro céu, o céu que ainda, o mundo espiritual, extrafísico, que ainda está ligado a nós. A espiritualidade ainda imperfeita, sombria, a nos assolar. Um processo mútuo de transmissão de pensamentos e sentimentos. E a primeira terra é que estamos aqui a habitar. Lembremos dos trabalhadores da última hora. E quando João não se refere ao mar, já não existe, é a transformação. O mar traz um simbolismo relacionado ao nosso inconsciente, aos nossos arquivos mentais, aos nossos arquétipos, aos nossos modelos. Ou como dizia o querido companheiro, o professor Jorge Andréa dos Santos, meu amigo, psiquiatra, que desencarnou aos 100 anos, ele se referia aos núcleos em potenciação espirituais, que todos nós trazemos ainda deformados e que carecem de transformações e de mudanças urgentes. E João faz esta referência. E nos fala do novo edifício, a Nova Jerusalém. Está lá no capítulo 21, versículos 2 e 3 do Apocalipse. E a cidade santa, Nova Jerusalém, eu a vi descendo do céu, o novo céu, a nova espiritualidade. Espíritos mais categorizados, que já estarão vinculados a nós em processo de transformação espiritual. Diz ele, de junto de Deus, pois esses espíritos trazem as mensagens, as leis de Deus que estão em nossa consciência. E fala que preparada como uma esposa que se enfeitou para seu esposo. Isso nos remete à unissexualidade, a união do ânima e o ânimos, aos núcleos psissexuais. O professor André fala muito bem em sua obra, em suas obras, né? Porque caminhamos para isso. A sexualidade da alma, do casamento, da junção, das experiências no campo feminino material e no campo masculino material. A supersexualidade que Jesus chegou pela força do seu progresso e que todos nós chegaremos. E diz João, eu ouvi uma voz forte vinda do trono que dizia, eis a morada de Deus com os homens. Ele habitará com eles, Deus estará conosco. Eles serão seu povo. Teremos o povo, os filhos de Deus, e ele será o Deus que está com eles. Companheiros, o que João fala no Apocalipse é a visão paradigmática moderna, a visão sistêmica da vida.
que prega a interconectividade, a ecologia profunda, a união. Nada está separado de nada. Quando analisamos e estudamos o corpo físico, vamos ver que tudo interage. As células interagem entre si. E o grande físico austríaco Fritjof Capra, no fantástico livro A Visão Sistêmica da Vida, ele nos diz exatamente sobre essa visão sistêmica, que não são as propriedades das partes que mostrarão o todo, mas o todo mostrará a propriedade das partes que não existem, pois estamos ligados, diz ele, por uma teia inseparável de relações. É essa mudança que já está ocorrendo. É a sustentabilidade planetária. É a fraternidade, é a solidariedade, é o amor entre as criaturas, o respeito entre elas, que ainda não alcançamos. Ainda não entendemos a frase emblemática de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E voltando ao livro dos Espíritos, irmãos, nos flagelos destruidores, no mesmo capítulo da Lei de Destruição, Allan Kardec pergunta, na questão 737, com que fim fere Deus a humanidade? Isso está acontecendo? Por meio dos flagelos destruidores. Qual é a resposta dos espíritos luminares? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Exatamente a grande lição para esse momento atual, de dor, de sofrimento, de angústia, de isolamento social, gerando tristezas, amarguras, quadros depressivos. Virá o transtorno de estresse pós-traumático, inevitavelmente. É cada um fazer uma análise. Qual o objetivo disso tudo? Deus não é justo? Onde está a justiça de Deus aí? Para nos abalar através da dor. Pois, como diz Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, fantástico livro, ele nos diz que a dor educa, a dor aperfeiçoa e a dor sensibiliza. A bendita dor. Então, o objetivo desta dor que estamos aqui testemunhando e vivenciando é para que possamos entender a finalidade, a razão disso tudo. Senão a necessidade depurativa, saneadora do planeta e das mentes humanas. E os Espíritos continuam dizendo: somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam, realmente. Mas, dizem os amigos espirituais, essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. A reconstrução apressada, o despertamento de consciências, como diz a nossa benfeitora espiritual Joana de Ângeles. Ou seja, esses momentos serão fundamentais para o despertar das consciências empedernidas, engessadas no egocentrismo doentio, no egoísmo, no orgulho, na prepotência, na arrogância, no padrão de poder, de dominação,
de um ser sobre o outro. A ecologia profunda nos mostra que o homem não é superior às plantas, aos vegetais, por fazê-las ao seu bel prazer, como ele o deseja. Mas é o homem que interage com a natureza. É o homem que se incorpora à natureza. Essa é a visão da ecologia profunda, da visão sistêmica da vida. Mas Allan Kardec, na questão 738, pergunta: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios, que não os flagelos destruidores? Claro que sim. E eles respondem: pode, e os emprega todos os dias. Pois o Pai nos deu os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Vamos lembrar a questão 780A de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral. Os Espíritos responderam: fazendo-se compreensíveis o bem e o mal, o homem faz a sua escolha. É a expansão do livre-arbítrio para as suas devidas escolhas que acompanha a evolução da inteligência. Então, os espíritos continuam. O homem, porém, não se aproveita desses meios, porque ele vê a si próprio. Outra questão de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: qual o sinal mais característico da imperfeição humana? Os amigos espirituais responderam: o interesse pessoal. Aí está o grande câncer humanitário. O egocentrismo, o egoísmo, que separam as criaturas num planeta que já está ingressando na regeneração, onde prevalecerá a ideia sistêmica, integrativa, comunitária da vida. E os espíritos, então, terminam dizendo: necessário, portanto, se torne que seja castigada no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Interessante, se nós observarmos, esta pandemia está acometendo e atingindo os países mais ricos, de maior poder socioeconômico. Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, a própria China, que hoje é uma potência econômica. E os países mais pobres estão mais poupados. Exatamente aqui, essa questão nos diz tudo. Esses países vão ter que ser castigados no seu orgulho. Não cabe mais num planeta de regeneração, companheiros, que haja riqueza extrema, selvagem, igualmente provas morais para o homem, por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades. E os espíritos repousando nos microscópios, tentando compreender a fisiopatogenia desse coronavírus. Então, é o exercício da inteligência, de demonstrar sua paciência. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Vocês já repararam onde Jesus chegava? O que ele dizia para todos aqueles que os esperavam? Que a paz esteja. Jesus pregava substancialmente a paciência para a nossa saúde integral. Não é inércia. Não é sentar no trono esplêndido da apatia, mas saber esperar, pois tudo passa. A impermanência das coisas. Devemos deixar passar
tudo que passa e retornar ao que permanece. A única permanência é divina. O reino de Deus não está aqui nem acolá, está dentro de nós. Não podemos esquecer isso. E os Espíritos falam da resignação ante a vontade de Deus, ou a permissão de Deus, para que tudo isso esteja a acontecer. E que lhe oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, é através da dor, da dificuldade planetária do momento, para nos tornarmos criaturas abnegadas, de desinteresse, ou seja, abrir mão dos interesses pessoais, amor ao próximo. E os espíritos aqui terminam dizendo se ou não domina o egoísmo. Tudo isso, em verdade, é para combater este grande óbice, este grande adversário que está em nós, que é o egoísmo. Allan Kardec, fazendo um comentário na questão 741 de O Livro dos Espíritos, nos fala: na primeira linha dos flagelos destruidores naturais e independentes do homem, olha o que ele diz, devem ser colocadas a peste, a fome, as inundações e as intempéries, as produções da terra. Allan Kardec coloca em primeiro lugar a peste. Os processos que geram infecções, sejam de que ordem for, dizimando, cumprindo a lei de causa e efeito, cumprindo o que estava predito pelo Mestre Maior. Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derruída. Não tem, porém, diz Allan Kardec, o homem encontrado na ciência. Ele busca avidamente através da ciência. Ainda lhe falta a compreensão do fator causal, que não é o vírus, que não é o hospedeiro natural, seja o morcego, seja o porco, seja o que for. Não é o vírus fabricado em laboratórios, como muitos pensam, mas é o vírus que existe por conta dos nossos sombrios pensamentos. Então ele vai buscar na ciência, porque ele precisa exercitar a sua inteligência. Mas a hora que ele compreender a fundamentação maior, que é a moral, as nossas energias psíquicas, as nossas emanações mentais, suavizarão. E bactéria nenhuma e vírus nenhum resiste à luz. Eles não sobrevivem na luz. Porque eles gostam de ambiente sombrio. Então Allan Kardec diz: não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir, ou quando menos, de atenuar muitos desastres? E ele responde, ele próprio: certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles? Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos de sua inteligência e quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, e ele termina, souber aliar o sentimento da verdadeira caridade para com os seus semelhantes, aí está o caminho. E o que é a verdadeira caridade? É só doação material? É só cesta básica? É só forrar o estômago? Ou é a palavra que alenta? Ou é o abraço que consola?
Na lei de progresso, marcha do progresso, Allan Kardec pergunta na questão 783, porque estamos vivendo um momento de progresso espiritual. Essa esperança que temos que nos fincar, nos afivelar. Allan Kardec pergunta: segue sempre a marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Os espíritos respondem: há o progresso regular e lento. Não se esqueça que Allan Kardec nos diz: em a natureza não dá saltos. Nada é altamente imediatista. Tudo é um processo lento, gradativo. E os espíritos dizem que resulta da força das coisas. Levamos 9 meses para nascer. Quanto tempo leva uma semente para brotar um pequeno arbusto, uma vergôntia, uma pequena planta? Quanto tempo leva para gerar uma flor, a florescência e a frutescência, gerar um fruto? Quando, porém, afirmam os amigos espirituais, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita, de tempos a tempos, a um abalo físico e moral que o transforma. Que é exatamente, companheiros, que estamos aí a vivenciar. Um abalo físico, atingindo a nossa intimidade orgânica, toda a nossa estrutura, toda a nossa arquitetura material e a parte psíquica, mental, espiritual, onde ali está o nosso processo individual moral, que arquitetamos ou não, ao longo do périplo, ao longo da esteira reencarnatória. Por isso, carecemos desse abalo, carecemos do que está acontecendo, desta magnífica oportunidade que o Pai está a nos conferir para a nossa propulsão, para que possamos romper as carapaças engessadas, a nossa zona de conforto psicológica, na qual nos instalamos agradavelmente, embora soframos tanto. Então precisamos desses abalos físicos e morais. E vamos à pesquisa maior, que encontrei no livro Libertação, pelo Espírito André Luiz, capítulo 17, Assistência Fraternal. Ao fazer um estudo mais esmiuçado, para encontrar uma explicação viável, lógica, acessível a todos nós, eu fui encontrar neste livro algo que me chamou muito a atenção, que vamos refletir. Pois a doutrina espírita, ela é extremamente reflexiva. Faz com que pensemos. Não usamos mais antólios como antigamente. Hoje somos criaturas que raciocinamos. E eu cheguei a uma conclusão extremamente acessível, viável, para explicar tecnicamente esse coronavírus que tem um tempo de vida. Isso é fundamental entendermos. Essas viroses têm um tempo de vida. Elas não têm, essas viroses, uma vida longa. Aí falam em mutagenicidade. Há uma mutação. Aí ano que vem tem que tomar uma outra vacina, como a gente toma para a influenza. Seria o vírus que mudou? Ou seriam novos vírus ditos mutados?
E esses novos vírus não seriam produto da nossa matéria mental, formando essas nuvens que nos envolvem? E esses vírus, muito próximos à condição material, são atraídos pelo nosso magnetismo material e se instalam em nós. E aí, então, passamos a disseminar entre nós mesmos. Instalados em nós, eles podem ter uma ação direta. Como sabemos que toda energia e qualquer fluido tem uma ação direta sobre nós, assim como o passe magnético. É uma transfusão energética, fluídica. Pois bem, então ele pode ter uma ação direta, nefasta sobre a organização física. Mas também nós temos uma energia chamada fluido vital, também conhecida como ectoplasma, que se presta aos fenômenos de materialização, muito estudados pela doutrina espírita, as mediunidades de efeitos físicos, essas energias densas, muito próximas, pela lei da afinidade, a esses vírus, certamente materializam esses vírus. É o que está a acontecer. Seriam vírus fluídicos materializados. Vírus fluídicos que vão fazer e vão desempenhar a ordenação, cumprindo o que deva ser cumprido. E vão desaparecer. Surgirão novos vírus da mesma cepa, ou parecidos, poderão surgir. Tudo dependerá do que estamos a emanar no éter, no cosmos, no mundo espiritual, na psicosfera. Queiram dar o nome que vocês quiserem. A expansão da nossa energia mental, que caracteriza, inclusive, a nossa condição espiritual, já fotografado pelo casal Kirlian na extinta União Soviética, a nossa aura mental, a nossa aura psíquica. Novos vírus surgirão. Enquanto não houver uma mudança mental, enquanto não houver, em verdade, o entendimento, nós estaremos expostos a tudo isso. Então, para finalizar a nossa apresentação, teríamos muito material para um seminário bem mais longo, em que falaríamos sobre esses bacilos psíquicos, sobre o vampirismo, a atuação do mundo espiritual neste processo que certamente acontece simplesmente pela lei da afinidade. Questão 459 deu o Livro dos Espíritos. Influi os espíritos nos nossos atos e pensamentos, muito mais do que imaginamos, a tal ponto que ordinário são que nos dirigem. Então, nem vamos entrar nesse aspecto da intervenção desses vampiros espirituais ligados, vinculados a todos nós. Apenas o aspecto técnico. E aí eu trouxe de libertação. Olha que interessante. André Luiz, para acentuar-me a angústia, o toque do meu carinho nos filhos amados, que confiara aos parentes próximos. Foi uma mãe que doou seus filhos a parentes próximos para viver a sua vida egoística, hedonista, prazerosa de ser, provocava-lhes aflição e enfermidade. Mãe desencarnada, obviamente, e os filhos encarnados. E ela diz: a esirradinha dor lhes alcançavam os corpos tenros, envenenando-lhes a carne delicada. Olhem só, através da respiração.
Então está claro que esse pensamento nefasto, deletério, de culpa, de remorso, pelo que ela praticou, doando seus filhos a parentes próximos, essa energia densa inoculava nos filhos vírus fluídicos pela respiração. E a pandemia é o quê? Uma doença que acomete primordialmente o aparelho respiratório. E ela termina dizendo: quando compreendi que a minha presença lhes inoculava pavoroso vírus fluídico, deles fugi aterrada. Então está claro, meus irmãos, nesse livro Libertação, que os espíritos vinculados a nós têm um papel muito importante, porque estamos ligados pela lei de sintonia, a lei de afinidade. Então inocula o vírus fluídicos em nós, provocando enfermidades. E quantos espíritos não estão aí inoculando esses vírus fluídicos em grande parte da humanidade? E nós com nós mesmos, pela nossa energia mental, o que chamamos de obsessão encarnados. Temos que abrir campo para esse entendimento. A doutrina espírita é extraordinária. Atuação direta. Mas como estamos lidando com um vírus palpável, já descoberto em laboratório, certamente temos que pensar que são vírus fluídicos materializados. E todo o processo de materialização pelo ectoplasma tem uma duração. Eles não são demorados, muito demorados. Por isso que essas viroses chegam e saem. E outros vírus surgirão ditos mutados, mas que, em verdade, são vírus, bactérias, bacilos psíquicos, fruto de nossas emanações mentais. Então, creio, para nossa compreensão, através desta doutrina redentora, que possamos compreender, companheiros, finalizando a nossa apresentação, que é fundamental que estejamos relacionados ao bem, que sejamos homens de bem, que possamos fazer mais a utilização da prece, da meditação, da reforma íntima, para que possamos sanear a psicosfera que nos envolve. Volto a afirmar, vírus, bactérias, vibriões, bacilos não resistem à luz. E a luz está dentro de nós. A luz é o reino de Deus que está em nós. Que possamos chegar a ela, para que ela se mostre, para que ela se pronuncie, iluminando nossas sombras. Este é o trabalho que se inicia pelo autoconhecimento. Quem eu sou e o que eu preciso ser. É esta vontade, esta esperança e esta fé que irá nos propelir a situações melhores, de espíritos mais aquinhoados, de espíritos mais felizes, pois essa é a nossa responsabilidade neste planeta que ora já se iniciou, o planeta de regeneração. Transformar o planeta sombrio, é como eles veem o planeta do mundo espiritual, num planeta luminífero, repleto de paz, alegria, interação, amor e solidariedade. Que a esperança seja o carro-chefe,
a bússola da vida, para jamais esmorecermos diante deste momento. Pelo contrário, é Ele que nos fará compreender, à luz da doutrina espírita,